Ok, então continuando aqui com a aula anterior, eu estou recebendo propriedades do meu formulário HTML, esse daqui, e agora eu estou interessado em salvar essas propriedades em banco de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui mesmo nesse arquivo por fins didáticos, para eu não ter que ficar mudando de arquivo, mas no dia a dia você organiza o seu código colocando o código de modelo em outros arquivos, como a gente vai ver no decorrer de curso, tá? Bom, mas o fato é que eu quero salvar esse livro, os dados desse livro, no meu banco de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe livro, e aí eu vou estender de uma classe chamada nó, que está dentro dessa biblioteca padrão. Se você for procurar na documentação do Google App Engine, você não vai procurar por esse nó. Esse nó é um cara especial que já tem a data de criação de salvamento da entidade dentro dele. E a gente vai ver depois que eu vou utilizar esse nó para modelar algumas coisas e vocês vão entender isso melhor no futuro. Mas eu estou estendendo de nó que está dentro de gygraph. Tá? E aí eu tenho que definir as minhas propriedades. Então, o meu livro tem um título, lembrando lá do meu formulário. Para pegar as propriedades, você utiliza o pacote NDB, de New Database. Tá? Então, olha lá, é esse daqui, ó, Google App Engine, google.append.hash.ndb. Então, essa daqui é uma propriedade do tipo string, vai ser uma string qualquer. Eu vou aqui dizer que ela tem que ser obrigatória. Para isso, você usa o atributo required igual a true. Ela é uma propriedade, passa a ser uma propriedade obrigatória. Eu tenho lá o preço, que por motivos de simplificação eu vou deixar como sendo um float aqui, tá? Não é bom usar preço como float, mas eu vou deixar aqui assim, dessa maneira. E tinha também a data de release. E se for a data sem hora, simplesmente dia, mês, ano, você usa a propriedade ndb dateProperty. Tá? Ok, e aí você usa essa dateProperty. Um detalhe interessante, nessas propriedades de data, elas aceitam um parâmetro interessante que chama assim, um AutoNow e o AutoNowAdd. O AutoNow é o seguinte, se você colocar isso aqui para True, quando você salvar pela primeira vez essa entidade, ele já vai pegar a data atual do banco. Então, como eu não quero mostrar para você agora a lógica de transformar a data que você recebe como string em uma data normal, em uma data pro banco, própria para o banco, então eu vou deixar assim e depois a gente vai ver como fazer essa propriedade. Então, na prática, eu só vou salvar as propriedades inerentes a título e preço. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou, em vez de ficar com esse salvar aqui do jeito que está, eu vou fazer o quê? Eu vou salvar essas propriedades que eu recebi no banco. Só que um detalhe, toda a propriedade que eu recebo do banco, olha, se você reparar na hora que ele imprimiu essa propriedade, tudo que a gente recebe é string. Então, a gente tem que tomar o cuidado de transformar essas entidades, inclusive vou colocar ponto aqui para não falhar, a gente tem que tomar o cuidado de transformar essas entidades nos tipos respectivos do Python. Né? Então, por exemplo, o preço é um float. Então, eu tenho que ter o cuidado de fazer essa transformação. Então, como é que eu salvo? Bom, primeiramente, eu crio um objeto do tipo livro. Então, venho aqui, chamo aqui, dou um nome aqui, pode ser até aqui, ó, book igual. Para criar um objeto, você simplesmente chama lá a classe, essa daqui de cima, e coloca aqui. E para salvar as propriedades, você vai lá, ó. Livro tem um título, então title igual, title igual a propriedade título que eu receber, na verdade title que eu receber daquele formulário. Da mesma maneira, eu vou receber também o preço, o price. Então, o price tem que ter o valor que eu recebo do meu formulário. Só que detalhe, aqui eu tenho que tomar o cuidado de transformar essa string em um float, senão vai dar errado. Tá?
Então, criei o meu objeto com as respectivas propriedades recebidas do meu formulário. Como é que eu salvo em banco? Simplesmente venho aqui, chamo book.put. Por que ele tem esse método put? Porque eu estou herdando de nó, que herda de polymodel, que é uma classe do AppEnd, que consegue salvar essa entidade no banco. Vamos conferir? Então eu clico aqui em salvar. Tá vendo que salvou? Não, não tá vendo, né? Só tá vendo que eu imprimi aqui, né? Estou tentando te enganar aqui. Então, como é que você confere se salvou sem mostrar ainda o elemento aqui, né? Sem ter que buscar isso do banco? Toda vez que você starta o seu servidor, ele cria aqui um dashboard local, olha. Além de subir aqui na porta 8080 no meu caso, ele sobe também um servidor de administração aqui na 8000, olha. Vou clicar nesse link, ó. Então a porta é diferente, está aqui na 8000. Onde você tem aqui disponível esse Data Store Viewer, que é um visualizador para o seu banco de dados. Como eu salvei um nó, vou pedir para ele listar as entidades. Olha quem está lá. Justamente o meu livro, com o preço de R$ 28,99, a data do release e o título AppEnd. Tá? Como ele é um nó, ele sempre também ganha a data de criação, ou seja, o horário em que eu criei efetivamente esse livro. Tá? Ele está nesse formato porque ele sempre, antes de salvar no banco, ele passa para o TF, a data. Então, eu estou aqui na data do Brasil, são 9 horas, como a gente está em GMT-3, soma 3 daria meia-noite e 18. Então, é esse dado aqui. Tá certo? Então, é isso aí, gente. Isso aí que eu tinha para mostrar nessa parte de creation, tá? Então, daqui a eu vou fazer uma outra aula falando um pouco sobre validação desses dados, tá bom? Mas a parte de criar é simples assim. Você cria a sua entidade, cria as suas propriedades e chama o método put. Um pequeno detalhe antes de terminar, você tem uma porção de propriedades definidas aqui na documentação do AppEnd. Procure aqui em Storing Data, NDB Data Store, API e Properties. Você tem aqui uma lista, olha, com um monte de campo que você pode usar. Float, Boolean, String, Data, uma porção de propriedades que você pode utilizar aí no seu dia a dia. Beleza? Então é isso aí, gente. Até a próxima aula.